E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo ensinando um pouco sobre a rotina aqui, né, de preparação de um projeto de estrutura metálica, mezanino especificamente, para entrega, para aprovações em shopping, aeroportos, para também ser bem claro o detalhamento para a execução de um serralheiro, de uma empresa de estrutura metálica, tá? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês para mostrar aqui o trabalho que eu estou fazendo. Basicamente é um trabalho de cadista, sabe? Então é uma parte importante do trabalho. O pessoal às vezes não dá muito valor, mas o engenheiro ele precisa de. Até para. Como eu distribuo isso para 10, 12 engenheiros para fazer esse tipo de trabalho para mim, eu fui também desenhista muito tempo e projetista de vários engenheiros mais antigos, então a gente aprendeu isso aqui lá atrás, né? A demanda está muito alta no escritório, estou com vários profissionais fazendo outras avaliações, outros desenhos para mim, então eu tenho que entregar isso agora. Então eu mesmo estou fazendo é uma marcação de eixo, né? Vamos lá, isso aqui é o mezanino de um restaurante, num shopping em São Paulo, e a gente vai fazer a marcação dos eixos dos pilares. Essa aqui é a planta do mezanino. A gente já rodou, já calculou ele inteiro no CIP 3D, versão 2023 que eu tenho. A gente já exportou para cá. Então, o que que eu estou fazendo agora aqui? A parte de pilares, ó, a base dos pilares e a placa de base já estão todas lançadas aqui no layout, né? Então, eu vou colocar agora a situação aqui de marcação de eixos. Eu comecei aqui já, ó, alfanumérico A, B, C, D, E, F. Cada eixo amarra o eixo de cada pilar, né? Que está passando no eixo de cada pilar. Isso é importante para se marcar lá na obra de forma perfeita esse mezanino. Só um minuto, gente. Ô Helena, ô Arthur, eu falei que eu estava dando uma aula e eu preciso de continuar, então vocês vão descer. Vocês querem ficar aqui, mas quietinho, tá? Tá, mas sem falar, tá bom? Senão atrapalha a aula do pai aqui, os estudantes de engenharia. Desculpa aí, pessoal. Isso aqui é ao vivo e a cores mesmo. A gente dá aula, já treina filho também, para ser pessoas boas aí quando crescerem. E você tem que entender que o pai tem um legado aí, além de fazer o trabalho, a gente também compartilhar e ensinar aí todo mundo. Então vamos lá. Aqui eu estou no eixo EF, então eu tenho que renumerar aqui. Essa versão que eu uso é ZWCAD, é um software brasileiro, é bem mais barato a licença do que o AutoCAD, né? Então por isso que eu tenho o ZWCAD, trabalho com ele. Tem até a mesma configuração do AutoCAD, até os locais de configurar, os comandos são tudo idênticos. F, G, H, I, J, A, L. E como eu já colei os eixos, sabe, em todos os centros de pilares, né? Então eu já estou agora fazendo a renumeração. M, N, opa, N, O, P, Q, R, S. Apesar de parecer uma tarefa muito simples, né? Eu sei que tem muita gente aí que não entende isso, né? Então, serve para mostrar, né? Os eixos sempre amarram a locação da obra para você fazer a marcação lá na obra perfeita.
poder fazer a execução bem feita dessa obra. Então aqui a gente vai cotando sempre de eixo a eixo para ficar fácil depois desse material plotado na obra ser executado, né? Então eu estou fazendo o comando de cota, né, do AutoCAD aqui, que é o DIN. Aqui, estou marcando aqui mais chegando no final já aqui. Eu estou com uma configuração de cota aqui de arquitetura, que eu peguei o arquivo deles. Mas depois eu dou a propriedade aí, o MA, né, do AutoCAD, que é o pincelzinho do Word. E eu pego e transfiro todas as propriedades de cota para minha cota padrão já configurada aqui. Então, eu dou o MA aqui e pinto aqui para ficar na altura certinho da escala que a gente está trabalhando. Então, aqui eu já numerei os eixos e já cotei todos os eixos nesse sentido. Agora eu vou cotar os eixos. Falta colocar mais eixos aqui, ó. Quer ver? Tem tem um pilar aqui central aqui. Tem um pilar aqui também que não estava amarrado. E tem esse aqui também. Esse midpoint aqui é o triângulozinho, para quem não sabe ainda AutoCAD, ele captura o centro de uma linha, né? Então aqui eu pego o centro do lado do pilar e a gente consegue fazer a locação perfeita aqui, pôr a linha com precisão onde que eu preciso para dar a precisão do projeto. Aqui, como eu já tenho já estou dando um comando agora de estrechar, que é esticar a linha. A gente chama de stretch isso aqui. Esse aqui é um eixo que está passando aqui. Na verdade, eu posso pegar esse 2 aqui. Como tem vários eixos que a gente vai ainda... eixos, não, pilares que a gente vai colocar lá na obra, né? Eu posso ajustar esse pé direito aqui e depois eu vou verificar a medida que dá para depois fazer um ajuste lá no software de cálculo que calculou isso aqui. 3,9 centímetros, 39 milímetros. O que eu vou fazer? Eu vou trazer esse pilar aqui com o comando move para para isso aqui, para esse mesmo alinhamento, que daí eu vou usar o mesmo eixo que eu já tenho vindo lá de trás. Trago ele então para começar aqui para mim, ó, daqui. Na verdade é o de cima, né? É esse aqui. Então eu vou pôr o comando undo, vou voltar. Eu vou pegar o de cima, que vai ser o alinhamento do eixo 2 aqui, ó. Aqui. Pronto. Esse aqui, o pilar no meio da loja aqui, que a gente vai trazer aqui para fazer a marcação. A linha do eixo, se eu não tem mais nenhum pilar amarrando para trás, a gente pode parar um pouquinho depois dele aqui, ó. Com esse jeito de organização aqui, fica muito bom. Aqui, ó. Ó, tem que botar mais duas marcação aqui de eixo.
Esses dois aqui eu posso amarrar ele. Também é uma opção que eu tenho, é cotar entre os pilares e amarrar a um eixo que eu tenho mais próximo, quando eu começo já a ter muito eixo na obra, né? E Eu preciso comprar coisas. Porque minha casa faz vários dias. aqui, Nossa senhora, eu ainda faço. então, Eu tenho. eu vou Só uma semana de fazer. botar aqui uns pilares no meio da loja aqui. Depois me fala aí quem mais trabalha com filho também junto, né? No escritório. Um dos meus escritórios aqui é em cima da minha casa. E aí tem momentos aqui que eles ainda não estão na aula. Eles vêm aqui em cima para ter aula comigo. Então aqui eu já fiz a marcação. Aqui eu estou dando uma organizada aqui no tamanho das linhas que estão dos eixos que eu já tinha colado. E aqui eu vou ter um eixo que eu não pus aqui ainda. O AutoCAD está dando um auto-salve aqui. Vou dar um purga aqui para diminuir o tamanho do arquivo. Aqui agora eu tenho que colar mais um eixo aqui. Eu faço assim, ó, eu pego a linha do eixo que eu quero, o padrão que eu defini aqui de layer, né? Que é um padrão que eu chamo de centro, linha de centro, e vou pôr num pilar aqui que eu vi que eu tenho um aqui que eu não amarrei ainda. Na verdade tá amarrado, não, é esse aqui. É esse aqui, ó. É esse aqui. Esse aqui. Oh, olha, esqueceram que eu tô na aula? Ah, tá. Então aqui, agora eu tenho com todos os eixos aqui que eu tenho definido na horizontal. Agora aqui pode ser, se quiser ser perfeccionista, pode deixar tudo bonitinho aqui, ó, bem alinhadinho, tudo no mesmo referência, sabe? Traz aqui, se o outro tá bom, porque senão não dá para. Esse aqui a gente pode trazer aqui, tá vendo? Fiz uma linha para referenciar, ó, trazer aqui, ó. Pronto. Agora eu tiro essa linha base, tá tudo as bolinhas no mesmo alinhamento dos eixos. Vou dar um trim aqui para não cortar os dois. Então, como eu coto agora? Coto entre cada eixo, eu tenho que sempre dar a medida para a obra, né? Aí aqui, esse aqui. Desse aqui, pronto. Agora eu vou dar propriedade de bota para poder fazer a minha marcação aqui no padrão meu de cota. Então agora está cotado tudo aqui, na vertical também. Tem que renumerar os eixos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, né? 6, 7. Então aqui já está tudo definido. Agora que eu vi aqui, ó, tem um pilar que eu não amarrei aqui, ó.
Ó, tá vendo? Às vezes acontece isso. A gente acaba esquecendo. Então, vou ter que criar mais um eixo aqui. E aí eu tenho que renumerar aqui. Se bem que tem mais eixo aqui, né? Foi bom que pegou o vídeo do começo. Vocês entenderam? Faltou, faltou mais eixo aqui, ó. Na verdade, eu tenho lá no canto da obra, tem uma plataforma técnica, vários pilares, né? Vou amarrar todos eles aqui. Esse aqui passa no mesmo. Esse aqui passa na mesma base. Agora aqui, vou ter um outro eixo, ó. Eixo, os pilares também. Centro. Aqui. Peraí. 1 milhão. Tem um outro pilar aqui que está nascendo num outro ponto. Eu vou ter que marcar um eixo para ele também. Então aí eu marco o layer do centro, né? Só isso não dá. Agora eu coloco a marcação das... Milhões. Olha, vou te dar mais dinheiro. Tudo isso aqui é 1 milhão. A gente corta aqui para ficar bonitinho, né? Tudo no mesmo alinhamento. Agora eu vou numero de novo. Primeiro lá de cima, 1, 2, 3. Esse aqui vai ser o 4. Precisa de mais. 5. É uma operação bem simples, né, pessoal? Só que é de extrema importância para uma obra ter os eixos, né? Referenciado, indicado, cotado, de forma bem clara, sem dificuldade de interpretação e visualização das cotas, né? Pelo pessoal da obra. Então, aqui a gente tem que ter o feeling aí. Como eu executei já mais de 150 obras, e calculei e projetei mais de 2.000 obras, com mais de 23 anos de experiência já, a gente já tem a clareza da necessidade do que entregar num projeto de estrutura, seja ele de estrutura metálica, que é esse caso, ou seja de concreto armado, de fundações, de um arrimo, de um galpão industrial, de um shopping center, que a gente também dimensiona. Qualquer tipo de obra precisa ter uma clareza, uma experiência de saber quem vai interpretar lá na ponta da linha, né, que é o executor, que ele não tenha dificuldade de interpretação do seu desenho, do seu projeto, né? Então, aqui a gente amarra sempre Relógio. Não, relógio. o início aqui, ó, do canto que tem o acabamento do reboco aqui na loja. Na verdade, a cota minha ficou errada, ela é daqui, ó. Então, a gente começou a marcação da obra por aqui, e aqui a gente começou daqui, ó. Então, que o eixo A1 é onde começa a marcação da obra. Aqui, ó. Essas cotas aqui para ficar uma coisa mais padronizada e um pouco mais organizado aqui, eu já vou trazer isso para esse alinhamento, ó. Então, daqui a gente amarra e o pessoal tem da onde eles começam a referenciar a obra, fazer a marcação dela, né? Aí a gente dá uma geral aqui, vê se está sentindo alguma cota que precisa, importante para se posicionar e marcar todos esses pilares do mezanino. Eu vou congelar o layer do layout da loja para vocês verificarem um pouco melhor a questão das placas de bases, né? Então eu vou
congelar aqui, ó. Deixa eu tirar da tela o... Então aqui, ó, só ficou a parte de pilares e placa de base, ó. Tá vendo? Então tá tudo amarrado, os eixos. Ó. 40 mil reais. 41 reais. Aí a gente Dois. percebi que faltou um eixo aqui, ó, tá vendo? Então vou ter que criar mais um aqui, ó. 20 mil mais 20 mil. Como esse projeto eu trouxe do software CIP 3D, ele não traz essa marcação para mim de eixos, né? Eu tenho que fazer isso aqui mesmo, no AutoCAD. É diferente do Tricalc. O Tricalc ele já traz os eixos e ele faz a numeração dos eixos também. Faz isso de forma automática. Só que como essa obra é uma obra que não está misturando nada de concreto, é só estrutura metálica, eu preferi usar o meu software o CP3D, que é muito mais voltado só para metálica e ele também é muito versátil. A gente tem muita experiência com ele aqui também no escritório. E então eu achei mais fácil eu rodar essa obra com CIP 3D. E ó, tem mais um eixo, vou cotar a distância dele aqui em relação ao eixo que eu coloquei. Está. Aqui a cota ficou meio trepada, a gente tem que dar uma melhorada aqui, senão o pessoal na obra lá não vai conseguir entender. Eu vou voltar a ler agora que eu tinha congelado ele. A gente tem uma clareza ali de como é que estava, né? Então aqui está pronto. Planta de base do mezanino, que a gente chama de mapa de cargas também, né? Planta de carga, mapas de carga, porque eu trago o número do pilar, ó, cada um tem um número, ó, P19, P23, né? E cada um tem uma reação característica de carregamento que a gente abstraiu aí do software para poder passar para a verificação do calculista do concreto do prédio, para ver se essa quantidade de carga em cima da laje deles é uma coisa que vai complicar eles ou não, se pode ser descarregado essa situação na laje existente do shopping, né? Por isso que em shopping a exigência é bem grande em relação aos mezaninos de loja de shopping por conta dessas limitações, às vezes, da estrutura do local, sabe? Vocês gostaram da sonoplastia aqui, né? Com essa folha agora, o que que eu faço? A gente tem os padrões aí, né, das empresas que a gente tem no mercado. Aí tem algumas folhas já que a gente deixa em forma de layout, é, e que a gente ajusta agora aqui. Quem manja de AutoCAD acho que já ouviu falar de layout, eu já até trabalho em forma de layout. É uma forma que a gente não precisa escalar os desenhos da parte real, né? A gente escala eles aqui na hora do model aí. A escala que a gente sempre faz planta de fundação, estrutura, metálicas também, elas escalam para 50. As plantas baixas, plantas de estrutura. Recomendação sempre escalam para 50. Uma recomendação da BNT e que o meio técnico tudo obedece essa situação. Então eu estou fazendo o quê? Eu já tenho uma janela minha aqui já organizada na 1:50. Aí eu estou só fazendo um ajuste aqui da minha BearPoint para ela captar lá tudo que eu trabalhei já lá dentro do model, para mim já botar na minha folha de projeto. É,
Então, aqui, o que que acontece? Eu já estou começando a preparar a minha folha de projeto, que eu vou entregar o quê? A planta de base, e eu vou mandar para eles o detalhe de cada tipo de base que eu vou ter. Chapa de base, se vai furada e parafusada com chumbador químico, se vai só colada com adesivo estrutural, né? Vai uma planta de considerações de carregamento que a gente adotou para cálculo. Nesse projeto teve perfis que não passaram. Eu vou precisar de fazer reforços nele com chapas, né? Já tem alguns detalhes aqui pronto que eu já peguei um outro projeto meu que eu já tinha tido esse problema de solucionar com esse tipo de reforço, então já está aqui de propósito mesmo alguns detalhes que eu vou precisar para montar essas pranchas. Então é uma coisa assim, uma aula de AutoCAD, assim, para quem já entende de AutoCAD, mas ser voltada totalmente para quem trabalha com projetos estruturais, né? Que é o que hoje eu vejo no mercado, que a gente às vezes não consegue ter mais velocidade de trabalho, de cálculo, porque essa etapa aqui, na hora de montar as pranchas, de fazer uma boa apresentação com clareza para as obras, está faltando profissional, né? O projetista. Porque a gente, engenheiro, sabe fazer, mas a gente poderia estar hoje calculando aqui, já desenvolvendo um outro trabalho um pouco mais, com mais conhecimento que a gente tem, usando para uma parte mais teórica, assim, mais avançada, mas a gente acaba tendo que tem hora, por não ter profissionais preparados para fazer essas simples coisas, a gente mesmo tem que ajustar as nossas folhas para fazer as entregas de projeto, né? Então, queria passar hoje para vocês essa aula. Aqui é a empresa que eu vou usar nesse projeto não é a Monteiro Almeida, aqui vai ser a Monteiro Projetos de Engenharia. A nossa rede aí de empresas aí é grande, a gente tem empresa também de treinamentos de engenharia também, né? Que, que faz parte aí do grupo aí Monteiro de Soluções de Engenharia. Então aqui são tudo muito coisa muito simples, né? E cliente ao restaurante, eu não tenho autorização deles para passar, então eu vou deixar aqui no vídeo aqui isso aqui. Eu só vou colocar Shopping Center. Aí a gente já endereço São Paulo. São coisas bem básicas, mas é que às vezes o pessoal nunca teve alguém falando, né? Como é simples, chega a ser até muito simples, né? Meu filho de 11 anos, acho que com 8 anos eu ensinei ele me ajudar às vezes a editar algumas folhas aqui. Então, ele já sabe isso. Eu já peguei estudante de engenharia quase no último ano, que o cara não sabe nem AutoCAD. Então, é assim, é uma questão que a gente precisa de saber pelo menos o arroz e feijão, né, pessoal? É porque daqui que depois você alavanca, faz network, ajuda outros engenheiros que estão precisando de trabalho, vai adquirir conhecimento que você vai ver as soluções do cara, os detalhes deles, por que que ele detalha, né? Pede nervura em algum lugar, por que que tem alguma situação, né, que a gente usa construtiva para alguns detalhes e você começa a realmente aprender muito mais rápido engenharia quando você está disposto e sabe fazer pelo menos alguma coisa bem feita na engenharia, né? Então a aula hoje era isso aí. Eu vou aqui preparar agora as placas de base que eu vou usar, porque eu vou ter
placas de base aqui de canto, né? Que eu vou chamar ela de base tipo 1. Vou ter as bases tipo de canto, isso vai ser tipo 1. Estou só aqui renomeando. Essa placa de base que vai numa lateral, vou chamar de tipo 2. Essa aqui, como ele invadiu aqui o canto da loja, tem que vir para cá, então. Essa vai ser a 1 também, né? Aqui é bem simples o processo. Às vezes chega a ser até chato, né? Mas o projeto ficar bem feito, se não tiver essa etapa aqui. Aqui eu estou corrigindo as placas de base aqui que estão no desenho amarelo. Às vezes não dá para ver direito. Que ela estava invadindo, às vezes entrando embaixo de alguma parede que já está existente. Não tem como executar isso, né? A placa de base tem que ficar na projeção da laje, mas onde é possível. Posso cortar a parede para pôr uma placa de base, né? Tem algumas que estavam certas, tem outras aqui que eu não vi que precisava ser corrigida e a gente está corrigindo agora. Então, essa de canto a gente vai nomear como base 1, de lateral base 2. Também, ó, também tem mais uma aqui. Agora aqui. O Tucadi resolveu dar uma travada aí. E aí, pessoal, deixa nos comentários aí, gostando da aula, gostaram do AutoCAD aí, viram que ainda ele não é tão obsoleto assim, igual o pessoal pinta aí, né? Ele ainda é muito bom, porque você pegar, exportar uma imagem direta do software de cálculo, querer trazer, colar no AutoCAD para só entregar, você não tem a mesma qualidade de um trabalho desse. E às vezes na obra o pessoal nem consegue executar com isso só. E é assim que vem, ó, esse aqui é o jeito que o software manda os arquivos para nós, é assim, ó. Tá vendo? Ele manda desse jeito aqui, com os perfis, mas tudo sem cota, sem eixo, sem nada. Aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, tá todos os eixos marcados, todos os eixos não, todos os perfis, ó, os pilares, mas tudo sem referenciar, tá vendo? Tudo que vocês viram lá começou a partir daqui, ó, eu colando isso aqui que eu trouxe exportado do software, né? Isso que é bacana do software, essa imagem 3D que ele manda, né? Isso é legal porque a gente vai levar isso aqui lá para o desenho nosso. Até uma coisa que eu vou levar já para mostrar para vocês como é que é. Vários projetos que eu estou fazendo ao mesmo tempo, então, esse aqui. Então, a gente faz aqui o esquema que traz isso para cá. Eu organizo um local aqui para deixar ele. E, por exemplo, eu nessa folha 1 aqui, se eu quiser para ficar legal jogar aquela imagem 3D lá, o que eu faço? Eu copio uma ViewPoint que eu já tenho pré-configurada, né? Aí eu vou abrindo ela aqui, ó, no cantinho. Ele vai me abrindo
o que eu tenho tudo no model lá, tá vendo? Então, estou abrindo aqui para mim capturar essa imagem aqui, ó. A gente trouxe do software de cálculo para dar um upgrade aí, dar uma qualidade melhor no nosso projeto, que o pessoal já começa a entender, né? O que a gente está falando? Estamos falando da planta de base, né? Só que a planta de base são desses pilares aqui, ó, que estão todos agora aqui em 3D, fácil de se compreender aqui como é que eles vão ser posicionados, como é que tem que ser executado, né? Então, a gente faz um, um detalhe aqui para ficar a planta com clareza. Então, aqui, o que que eu faço agora? Eu pego as minhas placas de base que eu vou usar. Aqui tenho os modelos de placa aqui. Eu vou pedir que elas tenham um chumbador químico. Eu tenho um outro padrão que eu tenho os modelos que vão ser mais adequados para essa obra, que isso aqui era de uma outra obra maior. E eu vou trazer de um outro arquivo para mim trabalhar aqui, de uma outra planta. Vai ter que ser assim. Aqui vai. Mas a intenção hoje era ter mostrado para vocês, estudado aqui, criado uns eixos numerados. Vocês perceberem que isso não é só software que faz, não é um negócio tão complicado de ser feito, né? Que a gente consegue se fazer aí de uma forma bem simples. Aí depois a gente vê a folha pronta, acha que dá tanto trabalho, né? Mas olha, não é tanto trabalho assim, mas é um trabalho dedicado, um trabalho que você tem que ter atenção, tem que cotar tudo, senão depois lá na obra falta alguma cota, o pessoal vai te ligar, vai te pedir para você passar alguma medida que faltou, e isso aí não é legal, né? Quanto menos o pessoal ligar para você com dúvida do seu projeto, é um sinal que você está executando um bom trabalho e seu projeto está sendo bem claro e bem interpretado lá na obra, né? Não trazendo nenhuma dúvida aí para o cliente, tá bom? Eu agradeço aí a presença de todos, né? Esse é o movimento que eu estou fazendo do engenheiro estrutural no seu dia a dia. Vou gravar mais vídeos relacionado a tudo que é o meu dia a dia. Eu não paro aqui para criar isso aqui de uma coisa que eu não faço, né? Isso é o meu dia a dia, meu ganha-pão, é fazer projetos estruturais, é ir dar consultoria para empresários e incorporadores em obra que questionam, às vezes, algumas soluções de alguns outros colegas aí, profissionais da engenharia. A gente tem um trabalho também de conselheiro de engenheiros mais novos, conselheiro de algumas empresas de engenharia. E a gente vai, às vezes, treinar a equipe deles, o departamento de engenharia inteiro deles. Até eu tenho aqui um, um rascunho aqui, vou falar aqui, um rabisco. Esses dias eu fiz um treinamento numa empresa de ensinar eles como é que a gente traça a melhor solução de uma treliça em balanço, de uma treliça metálica de um vão biapoiado, de vários vãos, como se fosse uma treliça de apoios, aí vira uma treliça como uma viga contínua, né? Tudo tem um mecanismo para a gente sempre trabalhar com as barras do jeito mais eficiente, principalmente das diagonais, né? A altura que tem que ter as tesouras, né? Então a gente tem várias modalidades aí de treinamento, de mentoria, de conselho, de conselheiros que a gente tem algumas empresas fixas aí em São Paulo, alguns shoppings que a gente é o consultor de engenharia deles também.
Então, tudo que é relacionado à parte de engenharia estrutural, fundações, a parte de patologia e problemas também em obra, recuperação de estruturas, a gente atua muito intensamente nessa área que está crescendo demais, a demanda está muito alta, né? E que nos traz aí muitos trabalhos e muitos desafios novos, né? Que às vezes a gente tem que ter outros profissionais envolvidos, mentores, parceiros, montar time, né? Para poder avançar e combater alguns problemas que sozinho você não consegue ter solução, tá bom? Aqui é o engenheiro Luciano Monteiro, você tem um canal no YouTube aí, seja bem-vindo. Se você ficou até aqui, que você teve uma paciência medonha comigo, eu peço desculpa aí pelos meus estagiários que eu chamo aí, né? Nossos filhos aí, que são flechas que a gente solta pro universo aqui. Eles estavam comigo aqui e atrapalharam um pouquinho aí, fizeram uma sonoplastia. Mas o que vale é o que está aqui no meu coração, de passar e transferir o conhecimento que a gente tem hoje, né? Hoje foi uma coisa bem simples de CAD, mas algumas coisas que eu falei agora aqui, eu acho que faz sentido para muitos engenheiros que estão nesse começo de carreira, nessa caminhada que não é fácil de estrutural, tem que ter coragem. Se você está nessa linha, parabéns. Você é um cara sério, um cara que quer sair da média, um cara que quer deixar um propósito aí, né, para esse universo, como eu também quero, e como eu tenho alguns propósitos já na vida feito, além dos meus 3 filhos, eu tenho mais uns 2.300, 2.400 filhos por aí espalhados por esse país todo, que eu chamo de cada projeto que eu tenho elaborado desde o meu início de carreira, 24 anos atrás, é um filho que a gente pare, é um projeto. Então, eu vou falar para vocês, eu não sou um dos. Tem mais projetos aí no país que tem engenheiros muito mais competentes e muito mais volume de projeto do que eu, mas eu não tenho também pouca coisa não, né? 2.300, 2.400 projetos aplicado aí nessa área de estrutura de concreto, aço e fundações é bacana, né? Porque e a gente continua projetando. Esse mês aí nós estamos soltando mais 12, né? Então é uma questão assim que é um tipo de projeto que a gente tem que olhar com cautela e a gente, infelizmente, não temos chance de errar nessa área. O engenheiro estrutural que erra, alguns pequenos erros, algumas coisas de falta alguma informação no projeto, de dar deslizada num detalhe daqui ou dali, até que vai, mas um erro médio, um erro grande que você comete num projeto, você pode criar um problemão sério aí, né? De colapso numa estrutura e pessoas virem a óbito, e aí isso é muito sério, isso aí não tem cabimento, né? Então, infelizmente, a nossa área da engenharia estrutural não pode ter, é uma área que a gente vive intensamente sob pressão de não errar. Por isso que conhecimento é importante e você ter muita experiência e saber o que você está fazendo para também não se tornar um refém de software é o mais importante, né? Beleza? Um abraço a vocês, segue a gente no canal, tem canal do Instagram também, tem também um canal do Telegram também que a gente tem algum material lá muito bacana também que a gente deixa postado lá. E me sigam aí nas redes sociais, vai ser um prazer se você está vendo isso pela primeira vez. Quem já é meu seguidor e alguns alunos que a gente tem, alguns clientes aí, amigos que a gente conquistou ao longo desses anos aí também, muito obrigado pela audiência. Até a próxima.